O diabo só controla quem tem medo de pensar. O livro Mais Esperto que o Diabo, escrito por Napoleon Hill em 1938, é uma das obras mais provocantes e poderosas sobre o comportamento humano, o medo e o poder da mente. Apesar de ter sido escrito após o clássico Pense e Enriqueça, ele ficou oculto por mais de 70 anos, sendo publicado apenas em 2011, e o motivo é claro: o conteúdo era considerado forte demais para a época. Hill se propõe a revelar os segredos da liberdade mental e espiritual através de uma conversa direta e simbólica com o próprio diabo. O diálogo é uma metáfora poderosa sobre os inimigos invisíveis que controlam a mente humana, principalmente o medo, a dúvida e a indecisão. O autor mostra, com clareza perturbadora, como a maioria das pessoas vive aprisionada por padrões mentais que as impedem de alcançar sucesso, felicidade e propósito verdadeiro. No início da obra, Hill explica que, após anos de pesquisa e observação sobre os princípios do sucesso, percebeu que existia algo que limitava a maioria das pessoas: o medo. Esse sentimento, segundo ele, é a principal ferramenta usada pelo diabo para controlar a humanidade. A estrutura do livro é apresentada em forma de entrevista entre Hill e o diabo, onde o autor o desafia a revelar como manipula as mentes humanas. O diabo não é apresentado como uma figura religiosa, mas como uma força mental e simbólica, a voz do medo, da procrastinação, da dúvida, da preguiça e da falta de propósito. Ele representa o lado negativo da mente humana, aquele que domina quem não pensa por conta própria. Durante a conversa, o diabo confessa que controla 98% das pessoas do mundo. E o faz por um mecanismo chamado drifting, que no português foi traduzido como deriva. Estar em deriva significa viver sem propósito, sem direção, deixando que o ambiente, os outros e as circunstâncias decidam o rumo da vida. Essas pessoas, segundo Hill, não pensam de forma independente, seguem a massa, acreditam no que ouvem e vivem presas a medos, crenças e hábitos negativos. Já os 2% restantes, os que escapam do controle do diabo, são os pensadores definitivos, pessoas que têm um propósito definido, sabem o que querem e tomam decisões firmes. São esses indivíduos que moldam o mundo, criam, inspiram e transformam realidades. O diabo admite que suas armas mais poderosas são o medo e a indecisão, e que ele atua de diversas maneiras na mente humana. Hill faz listar os principais tipos de medo: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Cada um desses medos é usado para paralisar o pensamento e impedir a ação. O medo da pobreza, por exemplo, mantém as pessoas em empregos que odeiam, aceitando a mediocridade por medo de arriscar. O medo da crítica impede a inovação e a autenticidade. O medo da velhice e da morte prende a pessoa ao passado e à ansiedade. Todos esses medos, segundo o livro, são ilusões mentais criadas e alimentadas pelo diabo para dominar a mente dos fracos. Outro ponto central do livro é o poder da educação e do pensamento independente. Hill critica duramente o sistema educacional da época, e que ainda é atual, dizendo que ele não ensina as pessoas a pensar, mas a obedecer. O diabo diz que adora escolas e religiões que produzem mentes obedientes, porque isso facilita o controle. O autor argumenta que a verdadeira educação é aquela que desperta a mente para pensar com clareza, desenvolver propósito e agir com autodisciplina. Ele defende que a pessoa deve aprender a usar sua mente como uma ferramenta criativa, não como um depósito de informações alheias. No decorrer da entrevista, Hill consegue arrancar do diabo uma lista de leis universais que controlam o sucesso e o fracasso. Ele fala sobre a lei da vibração mental, que mostra que tudo no universo é energia e que pensamentos positivos ou negativos vibram em frequências diferentes. Fala também da lei do hábito, explicando que os hábitos são as rotinas mentais que moldam o destino. Se a pessoa desenvolve hábitos mentais positivos, como gratidão, disciplina, foco e fé, atrai circunstâncias de sucesso. Mas se cultiva hábitos negativos, como medo, reclamação, preguiça e dúvida, entra no domínio do diabo. Um dos trechos mais marcantes é quando Hill pergunta ao diabo como as pessoas podem escapar do seu controle. E ele responde: somente desenvolvendo o pensamento definitivo. Isso significa ter clareza de propósito, controlar as emoções e tomar decisões firmes. A pessoa que sabe o que quer, acredita nisso e age com determinação não pode ser dominada. O diabo admite que teme os indivíduos que têm fé verdadeira, não necessariamente religiosa, mas aquela fé inabalável em si mesmos e em seus objetivos. Hill também destaca o poder do ambiente mental. O diabo diz que ele se alimenta das influências negativas, como pessimismo, más companhias, notícias destrutivas e pensamentos derrotistas. Por isso, uma das chaves da liberdade é aprender a proteger a mente.
Isso inclui escolher bem as pessoas com quem se convive, os conteúdos que se consome e as ideias que se permite acreditar. A mente é como um jardim, diz Hill. Se você não plantar pensamentos positivos, as ervas daninhas do medo e da dúvida tomarão conta. Outro ensinamento poderoso do livro é o conceito de autodomínio. O diabo explica que, quando uma pessoa aprende a controlar seus pensamentos, emoções e desejos, ela se torna imune ao controle externo. Isso envolve disciplina mental, espiritual e física. Hill fala sobre a importância de dominar o corpo através de hábitos saudáveis, de controlar as emoções negativas e de canalizar a energia sexual e criativa para objetivos construtivos, um princípio que ele também abordou em Pense e Enriqueça. A entrevista chega a um ponto de grande revelação quando o diabo admite que ele não tem poder algum sobre quem vive com propósito e pensamento claro. Ele só existe na mente dos indecisos, dos preguiçosos, dos que têm medo de pensar. A partir disso, Hill apresenta o que chama de as 7 chaves da liberdade mental. Ter um propósito definido. Dominar a autodisciplina. Controlar os pensamentos e emoções. Aprender com a adversidade. Usar o tempo com sabedoria. Desenvolver hábitos positivos. Cultivar fé e autoconfiança. Esses 7 pilares formam o antídoto contra o domínio do diabo e o caminho para a verdadeira liberdade. O autor mostra que o sucesso não é apenas material, mas um estado mental de equilíbrio, fé e propósito. Ao longo do livro, Hill também critica como a sociedade se acostumou a viver no automático, trabalhando sem paixão, obedecendo sem pensar e repetindo os mesmos padrões de fracasso. Ele alerta que o verdadeiro inimigo do homem não está fora, mas dentro de si mesmo. É o medo de agir, o medo de ser diferente, o medo de errar. E enquanto o medo governar a mente, o diabo continuará vencendo. No final da obra, Hill encerra com uma mensagem poderosa. A mente humana é o maior campo de batalha que existe. Nela, diariamente, acontece uma guerra entre a fé e o medo, entre o propósito e a deriva. Vencer essa guerra é o verdadeiro segredo da liberdade. A pessoa que aprende a pensar com clareza, agir com propósito e se manter firme em suas decisões torna-se mais esperta que o diabo. Em resumo, Mais Esperto que o Diabo é um livro sobre libertação mental. É uma conversa simbólica que mostra que o diabo não é uma entidade sobrenatural, mas o reflexo das nossas fraquezas, da nossa falta de foco e do nosso medo de viver com propósito. Napoleão Hill nos convida a olhar para dentro, identificar as vozes que nos sabotam e decidir, de uma vez por todas, quem está no controle da nossa mente. É um manual de autodomínio, coragem e clareza, um grito para acordar quem ainda vive na deriva e não percebe que tem dentro de si o poder de transformar a própria vida. Um dos maiores ensinamentos do livro pode ser resumido em uma única frase: o diabo só controla quem tem medo de pensar. E essa é talvez a verdade mais libertadora que Napoleão Hill já escreveu. E antes de você sair desse vídeo, eu quero te deixar um convite, não um pedido, mas um desafio pessoal. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, se fez você perceber que é hora de assumir o controle da sua mente e parar de viver na deriva, então não deixe isso morrer aqui. Comenta aqui embaixo a palavra liberdade, porque é disso que o livro Mais Esperto que o Diabo realmente fala, da sua libertação mental. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que está sendo dominado pelo medo, pela dúvida, pela procrastinação. Porque talvez, hoje, uma simples reflexão possa ser o empurrão que essa pessoa precisava para acordar para a vida. E se você quer continuar aprendendo a pensar com clareza, vencer seus medos e se tornar mais esperto que o diabo todos os dias, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente fala sobre mente, propósito e transformação real. Lembre-se, o diabo não teme a força física nem o dinheiro, ele teme quem pensa por conta própria. Então, pense, questione e decida. A sua liberdade começa quando você assume o controle da sua mente.